E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Adriele Sonaglio e eu gravei um tempo atrás um vídeo que era para um evento online, né, a Semana de Humanas, que era um evento preparado com diversas matérias, né, várias professoras dando aulas para ajudar as pessoas a se darem bem no Enem, né, a se prepararem para a prova do Enem. E eu fui uma das convidadas, né, claro, para dar aula de espanhol, e essa aula, então, agora, depois de um tempo, eu tinha autorização para liberá-la no canal para quem mais quisesse assistir e ajudar vocês que talvez estejam precisando se preparar para o Enem e tenham escolhido nas línguas estrangeiras o espanhol. Então eu vou deixar esse vídeo desse evento que aconteceu um tempo atrás para vocês assistirem agora. Eu espero que seja útil, principalmente para quem vai fazer o Enem. E vamos começar! Pronto, slides abertos, e agora vamos começar a nossa aula. Antes disso, eu só gostaria de me apresentar, caso tu não me conheças. Meu nome é Adriele Mairesse Sonaglio, eu sou bacharel em turismo, formada em turismo, sou instrutora de idiomas, inglês e espanhol, e criadora do maior canal no YouTube de espanhol para brasileiros, que é o canal Espanhol para Brasileiros, né, que é o nome do canal, e tu serás muito bem-vindo lá. Tudo que eu não consegui explicar aqui sobre o espanhol em si, com certeza tu vais encontrar muita informação lá no canal, então aproveita e se inscreve lá. Uma para tu esclareceres dúvidas e aprenderes coisas pro Enem, mas também pra vida, pela importância que o espanhol tem hoje em dia, que eu já vou falar sobre isso. E para completar, eu sou fundadora do Espanhol de Verdade, que é um projeto online que conta com curso completo de espanhol, por exemplo, e que conta com mais de 1000 alunos no momento que estou fazendo esse vídeo. Então, muitas coisas acontecem do espanhol, cada vez há mais procura, e eu acho que tu tens que abrir um pouco mais os teus olhos, porque eu sei que tem muita gente que tem aquela coisa, abomina o espanhol, principalmente com aulas da escola e tudo mais, acaba achando chato, ou difícil, ou sei lá. Ou o contrário, acha que é fácil demais, que é parecido demais com o português e acaba se embananando no portunhol e não conseguindo se comunicar. Então, por esses e outros motivos, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a importância do espanhol, coisas que as pessoas às vezes não sabem, não conseguem ver, né, a sua importância. A começar porque ele é idioma oficial em mais de 20 países, então tem mais de 20 países no mundo que tem nativos falantes de espanhol. Além disso, nós estamos rodeados de países hispanofalantes, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, vários países próximos e também um pouquinho mais afastados, como o México e a Espanha, por exemplo. E é muita gente falando espanhol, então assim, tudo bem, a gente fala português, a gente não é obrigado a falar espanhol, mas levando em consideração todos os países próximos que falam espanhol, eu acho muito válido que a gente aprenda, até para negócios próximos, pra gente poder viajar com tranquilidade para outros países e por tantos outros motivos que eu não vou me focar muito agora, porque senão eu vou ficar até amanhã falando. Há mais de meio bilhão de pessoas falando espanhol pelo mundo, e delas nós temos mais de 400 milhões que são nativas em espanhol e mais de 100 milhões que adotaram o idioma como segunda língua. E dessas, mais de 50 milhões estão nos Estados Unidos, que tem regiões dos Estados Unidos que tu praticamente só escutas espanhol. Então, realmente é muita gente falando espanhol no mundo, tá? E o espanhol vem aumentando a sua inserção, a sua importância muito nos últimos tempos, através de séries, de filmes, de artistas que ficaram conhecidos no mundo todo, cantores, muitas músicas, tem a série lá, La Casa de Papel, e muitas coisas que realmente vão aumentando ainda mais a importância do espanhol, e não é só aqui no Brasil não, é no mundo todo que tem acontecido isso. Então temos que abrir os nossos olhos. E além disso, o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, ficando apenas atrás do mandarim, né, e em número de falantes fica inclusive na frente do inglês. Então, olha só, além de ser uma língua internacional que a gente encontra, por exemplo, se eu viajar para certos países no mundo, é muito comum eu encontrar, por exemplo, guias, os guias turísticos e etc, em inglês, em espanhol, etc. Agora, em português, por exemplo, eu não encontro, mas o espanhol, como é um idioma internacional, eu encontro muita coisa, sites, folders, muita coisa em espanhol. Então ele é muito importante, tanto para
para negócios aqui próximos, negócios com a Espanha, para tu poderes conseguir uma bolsa de repente na Espanha ou em países próximos que acabam ficando de graça ou muito mais baratos que no Brasil, de graduação, mestrado, etc. Até mesmo para negócios, né, entre os países aqui do Mercosul, por exemplo, e além disso para as tuas viagens, porque vai te ajudar muito a se comunicar, já que tem tanta gente no mundo todo que fala espanhol. Muito bem, e vamos falar sobre a escolha do espanhol para o Enem, né? Muitas pessoas ficam com dúvida se devem escolher o espanhol ou não. Muitas acabam selecionando o espanhol como a opção para línguas estrangeiras, pelo fato do espanhol ser parecido com o português, acharem que vai ser mais fácil de compreender do que o inglês, né? A não ser que a pessoa já tenha um conhecimento do inglês, aí ela tem mais tendência a escolher o inglês. Muito bem, eu acho que pode ser sim uma tática boa, até porque tu não precisa ser um professor de espanhol, saber super de espanhol para fazer o Enem. O Enem não cobra muita gramática, muita coisa, conhecimento em espanhol. Ele cobra principalmente que tu saibas ler, interpretar um texto, fazeres uma leitura instrumental de um texto. Então, se tu te esforçares para conseguir fazer isso, então tu não precisas ter um grande conhecimento do espanhol para fazer o Enem, e pode sim ser uma ótima alternativa escolher o espanhol. Mas por que não já nos esforçarmos um pouco mais para saber um tanto de espanhol e quem sabe já pegamos o gosto pela coisa e nos apaixonamos pelo espanhol, como já aconteceu comigo, que eu também não gostava do espanhol. Quando eu comecei a aprender e ver que de fato eu conseguia realmente falar o espanhol que eu estava aprendendo, eu fui ficando, acho que, orgulhosa de mim, e aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa. E hoje o espanhol, que era um idioma que eu odiava, hoje é um dos que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto. Então não se desespere se tu odeias o espanhol hoje. Vamos então para algumas dicas importantes gerais assim. A primeira, tu tens que ter paciência. Ao mesmo tempo que tu não tens tanto tempo assim para fazer a prova do Enem, né? Tu terias que usar em média uns 3 minutos para cada pergunta, né? Cada textinho, enfim, da parte de espanhol do Enem, mas tu tens que ter paciência, porque a ideia do Enem é te cansar mesmo, sabe? Tem textinhos que são chatos, que são longos às vezes, então te concentra que vai dar tudo certo. Basicamente é isso. E a outra dica, tu tens que saber ler bem. Como eu disse anteriormente, o Enem, ele não exige que tu super saibas o espanhol, mas que tu consigas analisar um texto, entender, interpretar, entender o que está sendo pedido em relação ao texto, de alguma palavra de espanhol em relação ao texto e etc. Então, treina bastante isso, a tua capacidade de leitura. Eu vou contar uma coisinha aqui bem rápida, que é uma coisa que acontece comigo, sempre aconteceu, e eu me dou muito mal em certas provas por causa disso. Eu nunca tive muito costume de ler, nunca gostei muito de ler, e também nunca fui muito bem em interpretação de texto, etc. na escola. Eu adorava, por exemplo, português, gostava de escrever redações, mas não gostava de ler, né? E isso foi me deixando muito ruim nessa coisa de interpretação de texto. E o que tu podes fazer para melhorar isso, caso tu tenhas o mesmo problema que eu, que não consegue se concentrar e essa coisa toda? Primeiro, claro, como eu disse, ter paciência, ficar calmo, aquelas coisas básicas, se alimentar bem antes da prova, aquelas coisas, ter uma boa noite de sono, mas também treinar a tua leitura. Mais do que treinar o espanhol, etc, etc, gramática em si, treina a tua leitura. Depois eu vou dar umas dicas de onde tu podes treinar a tua leitura, ok? Seguimos então. Qual que é o objetivo da prova? Testar a tua capacidade de leitura. Já falei sobre isso, né? Não quer que tu saber se tu sabe até como é que é o prego do não sei o que da máquina, não sei o que em espanhol. Não, ele quer saber se tu consegue interpretar um texto em espanhol mesmo sem de repente ter tanto conhecimento do idioma, né? E que tu saibas usar a gramática, né? Ele vai te pedir a gramática a serviço do texto e da leitura, ou seja, ele não vai te pedir para conjugar um verbo, essas coisas super gramáticas, mas ele vai te pedir para, por exemplo, explicar o que é tal palavra em espanhol de acordo com o texto, ou o que tal palavra no texto quer dizer, né? Qual que é a conclusão que se tira com aquela palavra. E tu sabendo interpretar o texto e ler direito, tu vais conseguir chegar a essa conclusão sem obrigatoriamente saber o espanhol, ok? Mas claro, tenta estudar pelo menos o mais importante, analisar de repente até algumas provas antigas do Enem, digitando lá no Google tu consegues ver isso, ver as respostas, para entender qual que é a lógica, como é que eles criaram essas perguntas, certo?
A estrutura da prova de espanhol, como é que é? São geralmente, tá? Isso analisando as últimas provas, pode haver alguma mudança, não vão depois querer brigar comigo se mudar. Mas, em geral, são 5 questões, essas questões são textos, geralmente, tá? Mas pode mudar, como já foi diferente. É o quê? Um texto maior, com umas 2 questões sobre aquele texto, e 3 textos menores com uma questão cada um, tá? Mas pode ser também 5 textos, sem problema algum, tá? Esses textos, eles podem não ser obrigatoriamente textos propriamente ditos. Pode ser cantigas, podem ser charges, podem ser, que eu botei mais aqui, campanhas, artigos, notícias, uma propaganda, enfim, pode ser muita coisa, né, diferente, as tirinhas da Mafalda, que acontece às vezes de cair, então, e também eles costumam variar, digamos, não só texto longo, mas um texto longo, um texto curto, uma tirinha, uma publicidade, um texto com imagem, que também te ajuda a analisar melhor ainda, então fica de olho porque pode ter vários tipos, ok? E os temas podem ser diversos, mas uns que são bem comuns no Enem, né, em espanhol, são questões sociais, políticas, econômicas, tecnologia, avanços científicos, coisas relacionadas à saúde, à política, né, temas atuais, né, não sei o que tá acontecendo com a Venezuela, o não sei o que da Síria, sei lá, sabe? Ou então uma propaganda de alguma coisa relacionada a um produto da Espanha, do México, coisas do tipo, né? Ou coisas do mundo em geral que não tem a ver com o espanhol, só que o texto é em espanhol e tu tens que analisar, né? Inclusive também, tu pode se preparar através de jornais, etc., de onde eles muitas vezes tiram textos, notícias, etc, mas não quer dizer que vai cair um daquele do ano que tu tá lendo, porque a gente vê às vezes prova de 2017 que cai textos de 2012, 2010, né, eles sempre colocam lá a fonte, então fica de olho. Mais algumas dicas sobre a estrutura geral, assim, das provas. Geralmente também, não prometo, porque pode ter alguma situação diferente, mas geralmente as perguntas, comandos e as respostas são em português, tá? Então, digamos, eu digo assim, ó, um exemplo, o termo tal, em espanhol, né? Mas tá te explicando em português, mas diz o termo, sei lá, coche, a palavra coche, tem qual significado relacionado ao texto, né? Aí depois vai estar no texto, significa em português, tá? Então a maioria das coisas é em português, o que é bom por um lado, porque tu não precisa se preocupar em de repente tá em espanhol e tu não entender o que tá pedindo, vai estar em português, mas ainda assim tu vai ter que ter a tua capacidade de leitura, de interpretação e etc. Outra parte boa, mas como eu disse, tenta se esforçar com isso também, porque vai te ser útil pra tua vida, não só pro Enem. Tu não precisa se preocupar com a pronúncia das coisas em espanhol, entender o que está sendo dito, porque é uma prova escrita, então é uma coisa mais visual do que auditiva, certo? Vem geralmente um texto norteador antes da pergunta, por exemplo, na música tal que trata de tal coisa, foi usada, então vem um resuminho, uma introdução antes de vir a pergunta, ok? E além disso, as perguntas, na maioria das vezes, vêm de maneira indireta. O que é uma pergunta direta? Uma pergunta direta é tipo assim, de que cor é a blusa da Mafalda? Sei lá, um exemplo aleatório. Isso é uma pergunta direta. Agora, se eu disser assim, ó, a blusa da Mafalda é da cor pontinhos. Pontinhos. Então, aí tu vai ter que dar a continuação, que seria a resposta. Isso seria uma pergunta indireta, ok? Vamos falar sobre habilidades gerais que tu tens que ter para fazer essa prova? Então, vamos lá. Tu não tens que saber traduzir, mas sim entender o contexto. Então, tu nem tem tempo, né? Se tu for calcular aquela média dos 3 minutos para fazer cada questão, tu não vai ter como traduzir todo o texto, pensar em todas as palavrinhas uma por uma, analisar tudo. Tu vai ter que fazer o quê? Ser bom de raciocínio e já pescar lá na pergunta o que tu tem que achar no texto. Ser ágil, ok?
Tu tem que ter a capacidade de interpretar, já falei isso, né? Digamos, tem tal palavra, tu não sabe o que ela significa em português, mas tu consegue interpretar o significado dela dentro do contexto. Tu tens que entender que o espanhol tem variações. Por quê? Muitas provas do Enem, muitas questões, etc., vem trazendo, mostrando a importância de que o espanhol não é só, por exemplo, o espanhol da Espanha. Vem trazendo termos e mesmo notícias, tirinhas de outros países, né? Trazendo também, tem valorizado muito a importância do espanhol na América, aqui na América também, não só na Espanha. Então fica de olho nisso, não só pensando no espanhol da Espanha, ok? E tu tens que fazer uma leitura instrumental, que é basicamente ler. Tu vai ter que ler o enunciado e saber o que tu tens que buscar no texto, porque tu não tem tempo de analisar tudo, resumir tudo, traduzir tudo, né? Fazer uma leitura instrumental. Pesquisa mais sobre leitura instrumental e te prepara que dessa maneira que é muito válido, funciona mesmo, ok? E vamos falar de conhecimentos específicos. Bom, eu vou resumir aqui, trouxe alguns exemplos também depois, de algumas coisas que são importantes, assim, podem ser cobradas, são comuns do espanhol, que todo mundo deveria saber, digamos assim. Mas é claro que se tu puderes estudar muito mais do que isso, melhor, e principalmente se preparar com a leitura e interpretação. Através do quê? De sites, páginas do Facebook, etc. Depois eu vou dar algumas dicas mais pro final, ok? Então, alguns exemplos de conhecimentos específicos que tu deverias ter. Para começar, falando sobre verbos, né? Por exemplo, o verbo ser, o verbo estar, o verbo haber, né? Que são verbos muito comuns do espanhol, né? Além disso, conjugações dos tempos verbais, digamos, qual que é o clássico, assim, dos principais verbos pro passado, pro futuro, pro presente, porque ele pode te perguntar, esse verbo se refere ao quê? Ao futuro, ao passado, remete ao quê? Então tu tem que saber qual que é essa conjugação, dá uma olhadinha em geral nos verbos, pelo menos das principais conjugações, né? Depois eu vou te mostrar num site como que tu faz isso, combinado? Outra coisa que é muito interessante que tu estudes são os verbos de câmbio. Já caiu questão no Enem usando o verbo de câmbio e, claro, dava pra interpretar mesmo sem saber o que significava. Mas se tu souberes, melhor ainda, né? Alguns exemplos são poner-se, quedar-se, volver-se, hacer-se. Já vou dar exemplos deles. Saber um pouquinho dos artigos, né? Inclusive artigos definidos e o artigo neutro, que é uma coisa comum que os brasileiros erram, porque o lo é um artigo neutro, ele funciona também como pronome, mas falando aqui do artigo, ele é um artigo neutro e não tem isso em português, então às vezes a gente fica confuso, né? Os conectores, né? Como é que eu digo? E, mas, porém, entretanto, ainda, todos esses são muito úteis e muitas vezes cai na prova de querer saber o que um deles ali quer dizer no contexto, no tarará. Se tu vê assim, por exemplo, sin embargo ou mientras, se tu não estudou espanhol, pode ser que tu não saiba o significado, então não custa dar uma olhadinha, né, pelo menos por cima. Se for, assim, bem estudado, melhor ainda. Seguindo então, pontuação, negócio dos pontos de interrogação, exclamação ao contrário e tal, que isso não tem no português, aliás, existia antigamente, hoje não existe mais, e eu acho que é super útil, inclusive. Então, já vou dar uns exemplos. Os falsos cognatos, né, ou heterossemânticos, que são palavrinhas aquelas que parecem uma coisa, mas são outra. Eu separei uma listinha com 50 pra tu ter eles aí pra estudar, mas pesquisa também se tu quiseres mais lá no meu canal Espanhol para Brasileiros, tem também alguns vídeos de falsos cognatos e etc, porque realmente isso aí parece pegadinha, né? Tem muita coisa que parece uma coisa, mas não é. E também outras dicas, como por exemplo, ditongação. Às vezes a ditongação funciona do português para o espanhol, às vezes não. Então, por exemplo, não é porque conta vai ser cuenta, né? Esse ue é um ditongo. Então, não é porque esse conta que vira cuenta dá certo que todas as outras que forem desse tipo, tu vai fazer a ditongação e vai dar certo. Tipo, Coca-Cola vai falar Coca-Cola. Não, é Coca-Cola mesmo, tá? Então, cuidado com isso, né? Mesmo as terminações finais, tipo assim, ó, emoção fica emociona. Não é porque que várias delas dá certo que todas vão dar certo. E pode ter uma pegadinha aí. Tem até um vídeo no meu canal também que eu falo disso, cuidar com esses finais de palavras,
que parece que é um padrão do português para o espanhol, mas não é bem assim. O muy e o mucho, né? Isso também eu tenho... Entra lá no meu canal, que tem vídeo sobre isso, ou no blog espanholdeverdade.com.br, que tem um e-book gratuito meu para baixar, com os 7 maiores erros que os brasileiros cometem ao falar em espanhol. E entre eles tem a diferença do muy e do mucho. As pessoas costumam errar bastante, muito mesmo. Por exemplo, dizer mucho louco. Não existe mucho louco, o certo é muy louco. Então, assim, o muy, ele vem antes de adjetivos e advérbios. O mucho, ele vai vir ou depois de verbo, para dar ênfase, tipo, te quiero mucho, né? Ou ele vai vir antes de substantivos. E aí, nesse caso, ele é variável. Então, mucho calor, muchos chicos, mucha hambre, muitas mujeres, por exemplo. E tem, no caso lá do muy, vai ter situações que tem adjetivos e tem advérbios que são exceções e tu não pode usar o muy, tu vai ter que usar o mucho porque é uma exceção, né? Como todas as regras têm exceções da vida. Então, que é o que? Mucho más, mucho menos, mucho mayor, mucho menor, mucho antes, mucho después, mucho mejor, mucho peor. Esses teria que usar por lógica pela regra o muy, mas tu vais usar o mucho. Meu Deus, tô falando muito aqui, mas para que fique mais visual e tudo mais, baixa aquele meu e-book gratuito que vai te ajudar a fixar melhor isso aí também, beleza? Aqui foram só umas dicas gerais. E dessas dicas, algumas coisas eu separei para te explicar melhor. Então, por exemplo, separei aqui esses 3 verbos que eu acho bem importantes. Nesse caso, eles estão no presente. Então, presente do indicativo. Temos o ser, o estar e o haber. Então, yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos. Tem feminino, o nós de espanhol tem feminino, então nosotros, nosotras, somos, vosotros também tem vosotras, sois, ellos, ellos e ustedes son. E assim temos os outros verbos também, dá uma estudada. Importante, esses são os pronomes, então yo é eu, sou eu no caso, tu ou você seria o informal do português. Lembrando que também tem países, por exemplo, algumas regiões da região rio-platense ali da Argentina, Uruguai e tal, alguns lugares não falam o tu para falar informalmente com alguém, usa o vos, V-O-S. Então vai que cai uma pegadinha dessa também lá na prova, fica de olho nisso também. E nesse caso muda as conjugações do presente, do indicativo e no imperativo afirmativo. Imperativo quando tá mandando alguém, né, ao invés de eu dizer assim, ó, com o tu para sair fica sal, sal é engraçado, sal. E se fosse com o vos, sali, né? Então é diferente. E a mesma coisa aqui, o tu eres, o vos vai ser vos sos, ok? Temos o ele, que é ele, ella, que é ela, usted, tá abreviado, né? Mas é usted, que é o senhor, a senhora, é um pronome formal. Cuidado, uma dica muito importante, muita gente erra. Quer falar tu és, mas olha como a conjugação, na verdade, é pra terceira pessoa e não pro tu. Porque como em português a gente fala tu és, a pessoa acha que em espanhol é tu és, mas não, é tu eres, é diferente, tá? Temos então o nosotros, nosotras, que significa nós. Vosotros, vosotras seria vocês informal, e o vosotros, vosotras só é usado na Espanha, não é usado aqui na América Latina, tá? Na América em geral. Se tu fores usar o plural de tu, que na Espanha é vosotros ou vosotras, aqui na América vai ser usado o ustedes, que é esse aqui, final aqui, esse último. Terceira pessoa singular, tá? Então temos ellos, que é eles, ellas, que é elas, e ustedes, que é vocês. Na Espanha, temos o tu informal, plural, vosotros, vosotras, para informal. E no formal, temos o usted, que o plural é ustedes. Aqui na América, se usa o tu para informal, plural, ustedes. Usted, formal, o plural também é ustedes. Então, todos os plurais é ustedes, tá? E tem que cuidar, porque também muda a conjugação do ustedes pro vosotros, né? Cuidado também aqui com o haber, que é usado para conjugação do verbo lá do pretérito perfeito composto, né? Que eles usam muito. Yo he ido, ella ha hecho, nosotros hemos visto, que se usa a pessoa, que pode estar oculta,
o verbo haver no presente do indicativo e o verbo principal no particípio. E esse passado, nem todo mundo usa direito, tá? Mas ele é um passado que tem a ver com presente, ou que não, digamos, eu digo assim, has comido? Quer dizer, tu já comeu, você comeu? Né, que tem alguma relação com o presente. He trabajado mucho hoy. Eu trabalhei muito hoje. E não traduz como eu tenho trabalhado. Nem sempre funciona essa tradução, tá? É simplesmente eu trabalhei muito hoje. Quer dizer que provavelmente o dia ainda não acabou. Tem alguma relação com isso, sabe? E se não, se fosse passado mesmo, eu diria yo trabajé, uso passado normal. Yo trabajé ayer. Trabajé mucho ayer. Trabalhei muito ontem, né? Então, cuidado com esse, que pode cair esse passado também, tá? Lembra dessa conjugação. E aqui na terceira pessoa do singular tem o ai, porque esse ai é quando é impessoal, do tipo assim, ai sol, tem sol, né? Em geral, não tô falando de nenhuma pessoa ali específica, ok? E que não é usado também como auxiliar para conjugação desses tempos compostos, ok? E a outra coisa, tem a noção também das conjugações, etc. Vou mostrar o sitezinho pra ti, pra tu teres uma ideia, tá? Então, peraí. Tô aqui no site Conjugador Reverso, é um site que eu uso bastante, tá? E, no caso, o que é a minha indicação, tá? Que tu dê uma olhadinha, digita alguns, principalmente os verbos regulares, pelo menos, né? Coloca lá amar, comer, vivir, né? Terminado com ar, com er, com ir, e vê quais são as conjugações regulares, né? Como que elas costumam terminar de cada coisa, do pretérito, do futuro, do presente, porque daí tu tens uma noção. Se tu veres lá, por exemplo, comia, dormia, estudava, sei lá, já dá pra ter uma ideia de qual tempo verbal é, caso essa seja o teu desafio do exercício, né? E também, atenção, né? Infinitivo é o verbo quando não tá conjugado, gerúndio é aquele comendo, bebendo, dormindo e tal. E o particípio é aquele que usa principalmente para os tempos compostos, tá? Que é o comido, bebido, visto, feito, tá? Isso é um particípio, combinado? Esse site é muito bom, dá uma olhadinha nele, tá bom? Seguimos então com os verbos de câmbio, como eu havia comentado anteriormente. Alguns exemplos, poner-se, que o poner é colocar, pôr, né? Mas aí ele pode ter um sentido de troca de estado, assim, da pessoa. Por exemplo, se puso colorada de vergonha, quer dizer que ela se transformou em vermelha de vergonha. Se puso triste por lo que passou, ela ficou triste pelo que passou. Muda o estado da pessoa. Ao quedar-se, se quedou sordo por uma enfermidade. Ele ficou, né? Ela ficou, enfim, não diz ali se é menino ou menina, mas enfim, ficou surdo por uma doença. Me quedé com hambre, fiquei com fome. Fui esquecida lá com fome. Enfim, também eles são bem parecidos. O quedar-se às vezes é algo mais duradouro, às vezes até para sempre, tipo, ficou surdo para sempre, ok? Volver-se é uma troca de estado, né, do jeito que a pessoa fica, e às vezes pode ser de uma maneira negativa, ou enfim, tá? E pode ser usado de diversas maneiras. Aqui eu botei um exemplo, me volvi louca, eu fiquei louca. Eu me transformei em louca, é meio que nesse sentido de transformar-se. Me volvi louca com tantas desgraças, com tanta desgraça. Hacer-se, então esse hacer-se é tipo o volver-se, só que o volver-se eu não posso usar para, por exemplo, profissões ou nacionalidades. Então não posso usar aqui, por exemplo, ellos se han vuelto, né? Tá conjugado daquele jeito do pretérito composto que eu falei antes. Se han vuelto, que é o do volver-se. Tá no particípio, né? Vuelto. Jueces. Não, porque tô falando de profissão, então eu tenho que usar esse hacer-se, né? Hacer é só fazer. Só que nesse caso, eles são usados como verbos de câmbio, né? O quedar é ficar, mas ficar de permanecer. Agora, se ele for usado como verbo de câmbio, é de ficar com fome, mudar de estado. Poner-se também. Volver é voltar. Mas nesse caso é se tornar, é se transformar, né? O hacer é fazer, mas nesse caso é uma transformação também. No caso aqui, ó, ellos se han hecho jueces, eles se tornaram juízes, né? Se han hecho italianos, né? Se tornaram italianos, porque tinham os descendentes lá, não sei do que, entendeu?
E ainda tem convertir-se, transformar-se, chegar a ser, resultar, cambiar-se, etc. Então, dá uma olhadinha aí se tu quiser se aperfeiçoar um pouquinho mais desses verbos de câmbio, que eles são bem usados e podem confundir, ok? Seguindo então, vamos para os artigos. Primeira parte, vamos falar dos artigos definidos, tá? Então nós temos o el, que significa o, temos o los, que significa os, la significa a e las significa as. Então, o plural do el é los. O fato do plural ser los faz com que muitas pessoas se confundam e achem que o singular é lo, quando na verdade o lo, como vamos ver a seguir, é o artigo neutro, tá? Mas vamos voltar aqui ao artigo definido, tá? Então nós temos el coche, que é o carro, los hombres, os homens, la casa, a casa, e las chicas, as meninas, as garotas. Então temos singular masculino, plural masculino, singular feminino, plural feminino. É coisa determinante, definida, tá? Se eu fosse indefinida, eu ia usar uno, una, unos, unas. Que daí, no caso, o uno, quando vem com um substantivo, claro, masculino depois, ele sofre ele perde o o. Então vai ficar só un. Eu não vou dizer uno hombre, vai ser un hombre, ok? Enfim, tá? E o lo, que é o que confunde, tá? Eu vou resumir aqui, mas também falo dos artigos definidos e do lo, etc. nesse meu e-book gratuito. Tem vídeo lá no meu canal também, tá? Porque eu não posso ficar aqui explicando todos os conteúdos super aperfeiçoadamente agora. Mas, um exemplo. No saben lo inteligentes que son. Outro. Lo hermoso en ti es tu rostro. Então, assim, o lo é o artigo neutro. Ele não... O principal que tu tem que lembrar, ele não pode ser usado antes de substantivos. Por exemplo, coche, hombre, casa, chicas, são os nomes que a gente dá para as coisas, né? Isso é substantivo. Eu não posso usar o lo na frente. Então eu vou usar o lo principalmente antes de adjetivos e advérbios. Então temos aqui adjetivos, tá vendo? E é importante que o lo, né, ele não tem o plural como, por exemplo, los, que é o plural do ele. Não, ele é sempre igual. Não importa se o que vem depois está no feminino, masculino, singular ou no plural. Ele não varia. Ó, lo inteligentes e não los inteligentes. Aqui poderia ser lo hermosa, né? E o bonita, o linda, né? Então, cuidado com isso, mas lembrando, eu posso ter sim um adjetivo e um substantivo juntos, então o adjetivo tá lá para dar a característica para o substantivo, mas o foco e de quem nós estamos falando é o substantivo, tá? Normalmente, na maioria dos casos, não se usa adjetivo antes de substantivo em espanhol, para a maioria das coisas, mas digamos, se eu tenho assim, ó, bello coche, carro bonito, e o adjetivo tá antes, eu não vou poder usar lo bello coche, porque o nosso foco aqui, mesmo que tenha a característica do coche, o foco é o coche. Então eu tenho que usar o artigo definido, tá? Mas se não tiver, né, se por exemplo tiver depois uma preposição ali depois do adjetivo, então vai ter que ser o lo, tá? E no caso se tiver qualquer coisa voltada a substantivo, eu não posso usar o lo, combinado? E tem mais detalhes que eu poderia falar, mas aqui foi um enfoque geral, um resumão. Mas fica de olho lá onde eu te falei, beleza? Seguimos então, os conectores. Vou resumir aqui porque tem vários e praticamente todos que tem aqui são muito, muito usados. Então fica de olho. Por exemplo, para dizer e em espanhol, eu vou dizer i, que é o y, né? Mas se a próxima palavra começar com i ou hi, eu vou ter que usar o e, né? Às vezes tu vê um e tu diz, não, tá errado. No espanhol o e é um y, né? O nosso e do português em espanhol é o y. Mas não, tem uma regrinha de eufonia, né? Pra não causar cacofonia. Beleza? Então nós temos as conjunções adversativas, o pero, que significa mas, o sino, que já vou explicar, e o sin embargo, que é entretanto, contudo, todavia, né? O sino, ele é uma coisa que pode cair sim, porque ele é pra enganar bobo. Tipo assim, ele cancela, anula o que foi dito por primeiro. Então eu digo assim, por exemplo, assim, ó, no estudio inglês, sino espanhol. Então, eu não estudo inglês, mas sim espanhol. Seria tipo isso, tá? Mas aí eu tenho que usar esse sino. A gente não tem uma coisa parecida no português, né?
Enfim, temos também as conjunções concessivas, como aunque, que é se bem que, ainda que, mesmo que, como eu botei ali, embora, muito. Aunque não me guste estudar, é necessário. Mesmo que, né, ainda que eu não gosto de estudar, é necessário. Incluso, inclusive, mesmo, tal. Mais alguns. Os argumentativos e discursivos. Então nós temos os de opinião, em primeiro lugar, por outro lado, por outra parte, e vários outros aí, para tu dares uma olhadinha. E de relatos. Então, quando, mientras, enquanto, enquanto, assim que, é diferente do português, né? Em seguida, olha, junto, se escreve junto, né? Depois, luego e tal. Ó, um rato, al cabo de um rato. Então, um rato, tem vídeo também no meu canal, tem vídeo de tudo no meu canal. Um rato é um pequeno espaço de tempo, um momento, um pouquinho, ok? Então, a pessoa vai olhar, tipo, às vezes pode cair isso num teste, né? Rato? O que ele tá falando de rato? Né? Se não tem nada a ver com bicho esse texto, entendeu? É uma pegadinha. E mais alguns, temos o mientras, que é enquanto, ó, enquanto que eu falei, assim que, né? Todavia que significa ainda, ó, no tararã, sino que tararã, que é aquele exemplo que eu falei antes. Não estuda inglês, sino que estuda espanhol, ou sino estuda espanhol, direto, né? De hecho, de fato, lembra do H, que hecho sem H é outra coisa, é um verbo coringa em espanhol. Aliás, procura vídeos, informações também sobre isso, que pode cair o hecho E-C-H-O, né? Que mais? Luego, logo, depois, né? Em seguida, mais tarde, enfim. Pronto, pronto é em breve, é logo, né? E ainda temos o que... para falar de uma realidade que se opõe ao que foi dito anteriormente. Ó, por el contrario, en cambio, por su parte, no obstante, sin embargo, ou sin embargo eu falei antes, né? Dá uma pausa para falar de outra coisa. Por exemplo, me gostaria estar acá, ou me gostaria estar aí, sin embargo, no tengo plata, no tengo dinheiro para pagar el autobús para ir hasta aí, enfim, né? Vamos falar da pontuação? Olha só, como é que funciona? E isso existia antigamente, em português não existe mais. A pontuação em espanhol funciona assim. Se eu tenho exclamação, interrogação e tal, eu aviso quando vai começar uma frase exclamativa e aviso quando vai terminar, né? Então, sabe quando a professora pede pra tu ler um texto na aula e tu começa a ler e no final tu vê que era uma pergunta e daí tu tenta mudar a entonação porque tu percebeu que era uma pergunta? Então, não tem esse problema no espanhol, porque ele tá te avisando no começo já, ó, que isso daqui vai ser uma pergunta, tu já vai fazer aquela ênfase. Então eu acho bem interessante, porque tu descobri só no final da frase ou coisa assim. E aqui eu coloquei vários exemplos para tu saberes que eles usam de diferentes formas, só, exclamativa e sempre assim, primeiro ao contrário e no final ela normal, tá? Pode ter duas, uma atrás da outra, pode, olha só, ser na mesma frase, tipo, teu ponto, mas não terminou a frase, continua com uma nova exclamação, ou poderia ser uma pergunta. Que mais? Vários pontos. Pode começar como pergunta e terminar como uma exclamação. ¿Por qué? No lo puedo creer. Então, meio que o porquê é uma pergunta, mas no lo puedo creer é uma exclamação de tipo, como assim? Né? Enfim, tem de vários jeitos. Aqui é como tá sendo meio sarcástico, meio irônico, tipo, ele disse que não vai, que essa noite não vai ir de festa, não vai sair pra festa, né? Mais ou menos, essa seria a tradução mais ou menos. Como tipo, ele disse, né? Até parece, mais ou menos dando a entender isso. Posso fazer que nem a gente faz, interrogação e exclamação ao mesmo tempo, porque tá meio que perguntando e exclamando ao mesmo tempo. E todas essas coisas. Então tem várias possibilidades, tá? Fica de olho. Separei aqui 50 falsos cognatos, que são aquelas palavrinhas, como eu disse, que parece uma coisa, mas é outra. Temos casos também, deixa eu ver se eu botei essa palavra aqui. Acho que não botei. Mas um exemplo, tá? Esposas. Pode ser esposas, assim, o que realmente parece ser, mas também significa algemas. Então tem palavras que é totalmente falso cognato, parece uma coisa, mas é outra, né? Nada a ver.
E tem palavras que significa aquilo que parece mesmo, mas também significa outra coisa. Por exemplo, rico. Rico significa pessoa rica, sim, mas também pode ser usado para algo muito bom, tipo uma comida. Que rica esta ensalada, né? Que linda, que ótima essa salada, que deliciosa, entendeu? E aí tem vários aqui. Eu vou ler eles só para até tu ir se habituando ao espanhol, mas enquanto eu leio, vai vendo a tradução, para já ir memorizando. Depois tu dá mais uma olhadinha de novo, combinado? Então vamos lá. Acordar-se, almohada, apellido, billón, borracha, brinco, cacho, cachorro, cadeira, cola, colar, conosco, copa, criança, cubierto, cuello, dirección, embarazada, exquisito, flaco, frente, goma, gracioso, grasa, largo, latir, novela, oficina, olla, oso, palco, pasta, pastel, pegar, pelado, pelo, polvo, presunto, pronto, propina, quitar, saco, salada, sino, sitio, taller, tapas, taça, taça, vaso. Atenção que aqui o S, C e Z em espanhol tem o mesmo som aqui na América. Sempre é S, mas na Espanha o Z tem aquele som tipo do TH do inglês, com a língua entre os dentes. Então, se fosse na Espanha, eles iriam falar esse primeiro taça e esse segundo taza. Mas na América é tudo a mesma pronúncia. O que muda vai ser escrito o contexto para a pessoa entender do que tá falando. Deu para ter uma ideia? Fica de olho, tira um print e estuda isso aí. Procura mais falsos cognatos também na internet, que tem mais de 100 falsos cognatos, com certeza. Ok? Vou dar umas dicas essas para tu te preparares, como eu havia dito antes. Ó, leia. Primeiro, não tenho muito costume de ler, tu é que nem eu, mais ou menos, não quero ler um livro, alguma coisa assim. Se tu gostar, ótimo. Procura o livro que for, que vai ajudar com certeza. Se tu tá lendo um livro, alguma coisa, uma notícia, e não sabe o que significa alguma coisa, já procura na hora, não fica sem entender. Porque essa pode ser tua dúvida futuramente, no momento que tu precisar usar aquilo lá na vida real. Então procura. Mas se tu não tem muito costume de ler livros, essas coisas, aproveita e curte algumas páginas, coloca para seguir algumas páginas do Facebook, por exemplo, de língua espanhola, né? Seja de entretenimento, seja de notícias, seja do que for. E aí, cada pouco tá lendo lá as coisas no teu feed, no negócio do teu Facebook, ou até mesmo do Instagram, né? Que no Instagram tem muita foto, mas no Facebook pode ter mais coisas escritas, né? Mas enfim, e aí tá descendo lá e aparece uma notícia. Para aquele minutinho e lê aquela notícia, que vai virando uma coisa meio que automática, né? E aproveita e olha sites que eu deixei aqui, que são de jornais, por exemplo, La Nación, Clarín, que são argentinos, ABC, que é espanhol, El País, que tem, tu vai lá e seleciona, tem da América, tem da Espanha, etc. Aqui também jornais, tem a revista que faz parte do Clarim, que daí é mais parte de entretenimento, esportes, etc, né? A revista Enhe. Tem as tirinhas da Mafalda, né? Do Quino e também outras coisas que ele já fez. Aqui também, esse outro último site também tem coisa meio tipo tirinha, charge e tal, que também é bom para tu ir se preparando para esse tipo de coisa que pode cair no Enem e também vai te divertir de certa forma, né? Aproveita e sempre procura as palavras que tu não conheces, qual o significado delas, ok? Além disso, já faz coisas extras, procura vídeos no YouTube de nativos, vídeos com dicas de espanhol, segue meu canal lá, procura outros também com dicas pro Enem também, escuta músicas, pega a letra, vai vendo com a tradução, cuidado que a maioria dos sites traduz super errado as letras, então tenta tu também ver se é realmente aquilo,
pesquisa em mais de um site, pesquisa no dicionário se precisar, consulta nativos, abre aplicativo para conversar com nativos, se possível leia livros, siga as páginas do Facebook, como eu disse, pesquisa o que tu tem dúvida no Google, o Google sabe muita coisa, e leia trechos de obras literárias que tenham disponíveis na internet, procura no dicionário tudo que tu tiveres dúvida, como eu havia dito, e etc. Tudo isso vai te ajudar muito a se preparar e principalmente a conseguir ler textos, se concentrar e interpretar textos. Combinado? E vamos falar do passo a passo de como tu tens que analisar os textos e etc. Vamos lá. Ó, tu tens que entender a estrutura, o tipo de texto. Então, já dá uma olhadinha, já entende mais ou menos o que é. É uma publicidade, é uma charge, é uma tirinha, é um texto, é uma música. Dá uma olhada geral, rapidão. Tá? Depois, leia o comando, leia a pergunta. Não vai ficar, tipo, perdendo teu tempo lendo sem saber no que tu precisa o que tu precisa entender daquele texto. Que tu não pode perder tempo, né? Lembra que a gente falou que tem um tempo médio aí pra cada uma. Mas também não precisa se desesperar e se perder todo de nervoso. Leia o texto. Depois que viu qual é o comando, sabe o que tu tem que procurar no texto? Vai ler o texto e tentar achar aquela informação. Depois, vai ler as respostas. Tenta não procurar a resposta certa, mas eliminar as absurdas. Depois fica mais fácil de tu decidir, por exemplo, entre uma ou outra e não entre todas, né? Ok. Faça a conferência uma pós-leitura, caso tu aches necessário, tu acha que não tá tão claro, não tem certeza se escolheu a certa, dá uma revisada. Combinado? Atenção ao que pode ser pedido na prova. Argumentos. Quais são os argumentos utilizados para falar de tal coisa? Tipo isso, pode ser pedido. Intenção do autor a usar certos recursos. Qual foi a intenção do autor a utilizar a palavra caça no texto tal, na música tal? A que se refere, entendeu? Qual a ideia central? Qual a ideia, o que o autor queria dizer qual a ideia central do texto? Que seria tipo resumo, o que tem a ver o texto, qual que é o foco dele, tipo isso. Inferência, essa é uma palavra que às vezes tu não sabe, pode confundir. Inferência seria conclusão, então qual é a inferência, qual a conclusão que se chega com tal publicidade, com tal não sei o que, entendeu? Explicação de um vocábulo, por que aquela palavra está sendo utilizada, por que aquele substantivo se encontra no texto. A explicação de um vocábulo. Fica de olho nisso. E também fica de olho com as seguintes palavras. Enunciador. Enunciador é a pessoa que escreveu o texto, que fez aquela propaganda, aquele não sei o que. Isso é o enunciador. Ou o autor do anúncio, do texto, da publicidade, enfim. Inferência, como eu falei, conclusão, e inferir, concluir. O que podemos inferir do nananã? O que podemos concluir, ok? Qual a intenção, finalidade e objetivo? Né? Pode ser usado esses termos. Então, qual a intenção do autor ao dizer que la casa es de papel? Um exemplo aleatório, né? Ou mesmo em português. Qual a intenção do autor em dizer que a casa é de papel? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Qual a finalidade do texto? Né? Efeito. Isso aqui também, as pessoas ficam às vezes achando que é o bicho de sete cabeças, quando na verdade é super simples. Por exemplo, qual o termo no texto que entrega o efeito tal? Ou o que diz no texto que causa o efeito dramático, o efeito humorístico, sei lá, pode ser pedido de várias formas. Mas o que é esse efeito humorístico? Que é o que faz o texto ser engraçado? Qual é o efeito dramático que faz o texto ser... O texto que eu falo pode não ser um texto em si, né? Mas enfim. Que faz ele ser dramático, que faz ele ser assustador, que faz ele... Pode ser várias coisas, eles usam muito esse termo efeito, ok? E aí a gente vai analisar uns textinhos que eu separei diferentes tipos pra gente analisar juntos. Eu vou fazer uma pincelada rápida, porque, né, senão eu vou ficar falando até amanhã. Mas, pra tu teres uma ideia de como que são as questões das provas. Essas questões foram tiradas de provas antigas do Enem, né? Coloquei também ali a fonte de onde foi tirado, se tu quiser ir atrás da fonte e ler, enfim, é uma possibilidade, tá?
Então, primeiro, a gente dá uma olhadinha, nananã, nananã, já sabe que é uma música. Mas no nosso enunciado também diz que é uma música, ó. A letra de canção, tá? Então, primeiro a gente tem que ler o enunciado, certo? A letra de canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a ou ao, né? Ó, o que eu falei, que não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta. Então, ó, esse dilema, que é vivenciado geralmente pelos imigrantes, se configura no sentimento do pai em relação ao quê? Vamos ler. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal, tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, ele trouxe os filhos muito pequenos, já se han olvidado já se esqueceram já do meu México querido, do que eu nunca me esqueço, né? E não posso voltar. Os meus filhos não falam comigo. Outro idioma aprenderam. E esqueceram o espanhol. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, ainda que, né, mesmo que tenham a minha cor, né? Então, ó, esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a... eu sou a louca que começa de baixo pra cima sempre, com tudo. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Não tem nada que... Primeiro lembra, né? Lê o texto, aí vai para as respostas e elimina as absurdas. Nada tá dizendo aqui que os filhos têm vergonha dos pais e etc. Nada disso, tá? Então já deletou. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Poderia ser, mas não fala disso, apenas fala que ele sente falta do país, que ele sente várias coisas. Mas ele não diz que ele quer se integrar, que ele... não tem nada específico sobre isso, ok? Não faz que nem eu, que toda a vida eu queria imaginar coisas a mais que não estavam no texto. Não faz isso. Vamos para C. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Fala alguma coisa aqui de preconceito? Não, apenas está falando que ele ainda é ligado, ele lembra do país, ele continua sendo um ilegal e tudo mais, mas não fala nada sobre o governo, sobre serem rejeitados, sobre serem isso ou aquilo. Mas sim fala que os filhos, como se tipo, se integraram àquela nova comunidade, aprenderam um novo idioma, né, deve ter feito seus novos amigos e tal. Porém, não fala de preconceito. Ó, distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, ó. Esse pode ser, porque falou ali, né? Que ele se distancia dos filhos, se distanciou dos filhos porque eles não, onde que tá aqui, não falam com ele, né? E já aprenderam outro idioma, pensam como os americanos, né? E, enfim, já são de outra cultura, de outro idioma. E isso os distanciou, porque eles nem falam mais com o pai, né? E vamos ver a última, ó, diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Não, porque no caso ele não tá falando dele, ele não tem essa identidade diluída ou etc, né? Ele basicamente dá a entender que ele segue como ele era, segue legal, segue com saudades do México, lembra do México, né? Porém, ó, ele teve um distanciamento dos filhos, porque os filhos sim se integraram na outra cultura e aprenderam a nova língua, ok? Nem lembram mais do México. Então a resposta certa é a letra B, ok? Vamos pro próximo, sem enrolations? Olha esse texto que longo. Bom, estamos falando aqui do que? Vamos analisar em geral. Ok. Fala de um vírus, alguma coisa relacionada à saúde, é meio que um texto, talvez meio que uma notícia, ok. Aí vamos lá, o texto aborda, né, vamos ler o enunciado. O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus para alguns homens o vírus do papiloma humano
é algo muito longe, tá longe deles, né? Se esquecem de que eles também se infectam e de que ao nos contagiarmos, nos está dando, né, um passaporte mágico para o câncer, para tal câncer, não sei o que. Segunda causa de morte entre as mulheres do México, incluso escutaram na boca de alguns de ellos que só se trata de uma infeccioncita, né, querendo dizer que é só uma infecçãozinha, nada demais. Pois bem, o HPV também é um problema dos homens, ó, tá dizendo que é das mulheres e dos homens, não só porque propaga infecção entre a população feminina, ó, olha o sino que eu falei antes, ó, sino também, quer dizer que, mas sim também, ó, detalhe, nesse caso ele não tá anulando a anterior para falar da outra que seria a correta, mas sim acrescentando, sino também, mas também, tá acrescentando, né? Porque esse vírus produz outros problemas de saúde tanto em homens como em mulheres, incluindo verrugas, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad como otros tipos de cáncer. Tá. Pelo anterior, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar esse vírus, né? Mediante vacinas que se injetam, se fazem, né, tanto em mulheres quanto em homens. Os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se administra antes de que a criança, né, se torne sexualmente ativo e responde melhor no organismo de homens entre 9 a 15 anos, ok? Esse termo seria tipo hombres, né? Varones, garotos, homens, enfim, de 9 a 15 anos. Então vamos ver as alternativas. Estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Não era pelos efeitos em crianças, né? Onde é que tá aqui, ó? Não, na verdade é porque tá falando aqui que a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar não sei o que com vacinas para mulheres e homens e que a vacina é mais ativa nas crianças antes que tenham a sua vida sexual ativa e nos meninos entre 9 e 15 anos, ok? Mas não, esse estudo fala de homens e mulheres, não fala específico de crianças, ok? Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Não fala isso, fala, ó, segunda causa de morte entre as mulheres do México. Ó, e também atinge os homens, não sei o que. Não fala população jovem, ok? Ignorado pelos homens por se restringir à população feminina. Não, tá bem claro ali que o problema também é dos homens, que a vacina também é para os homens. Cuidado, atenção. Ó, combatido por vacinas que devem ser aplicados tanto em mulheres quanto em homens. Sim, vamos só ver a última. Ó, classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não. Tipo, aqui, ó. Incluso me ha tocado escuchar. Tipo, me ha tocado, tipo, ai, tive que escutar da boca de uns aí que só se trata de uma infecçãozinha. Sendo que é a segunda causa de morte entre as mulheres no México. Então não tem facilidade de se enfrentar a infecção, pode inclusive causar morte. Então a resposta nossa é o quê? A letra B, né? Que é combatido por vacinas que devem ser aplicadas, ó, tanto em homens quanto em mulheres. E aí tem as idades que funcionam melhor, ok? Olha aquele exemplo que eu tinha falado lá, do no supe que ponerme e me puse feliz, usando o poner-se. Então lembrando, o poner é de colocar. Então, no supe que ponerme, no primeiro caso ele tá como poner mesmo. Poner-me, colocar em mim alguma coisa, me vestir, sabe? Me puse uma camiseta, uma remera, enfim, o que for, ok? Mas aí eles fazem um tipo de um trocadilho, uma coisa louca, e diz, e me puse feliz. Então eu não sabia o que vestir, como se fosse, e eu resolvi ficar feliz. Só que dá pra fazer esse trocadilho em espanhol por causa desses dois verbos, de vestir,
colocar e também de se transformar em algo, modificar o seu estado de espírito, né? E aí se torna feliz. Então, olha só, nem li o enunciado, porque eu já queria falar do texto, mas olha só o que dizia. Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa, não sabia o que vestir. Já na segunda, indica. Cara, mesmo que tu não saibas, nesse caso, o verbo de câmbio, tu sabes que, ó, me pus feliz, quer dizer, eu fiquei feliz, eu me transformei em feliz, mudei meu estado de espírito. Então, assim, ó, não é o início de uma ação, é uma mudança de estado, ó. Conclusão de ideia, não. Simultaneidade de fatos, não. Continuidade de processo, não. É mudança de estado. Eu não sabia o que fazer e aí eu fiquei feliz. Tipo isso. Eu não sabia o que vestir. É a trocadilho que só funciona em espanhol, né? Mas eu fiquei feliz. Mudei o meu estado de espírito. É isso, ok? Letra B. Ok? Vamos ver mais uma? Ó, essa daqui era uma campanha, né, para deficientes e tal. Então, olha só. Primeiro a gente vê a campanha, ok. Sempre assim, dá uma analisada e lê a pergunta. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de si. Olha só, eles estão explorando o tema nessa campanha para destacar a importância do quê? Vamos ler. Se te quedas mi aparcamiento, aqui o quedar é ficar. Então quer dizer, tu fica com o meu estacionamento, tá? Quédate mi discapacidade. Fica com a minha discapacidade, com a minha deficiência, né? Ó, no aumentes mis barreiras. Vamos no meu jeitinho de baixo para cima? Então vamos lá. Ó, qual que é a importância? O que eles querem destacar de importância? Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos? Não, claro que não. Eles querem apenas ter o seu estacionamento. Se eles não tiverem onde estacionar, não vai facilitar nada na vida, basicamente. E tendo o seu estacionamento também não vai facilitar nada, porque eles vão ter que ir com a sua cadeira de rodas igual, certo? Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes. Não vai eliminar obstáculos para o trânsito, para locomoção e etc. dos cadeirantes. Não tem nada a ver, nem trânsito de carro, nem trânsito de locomoção. E até porque ele diz assim, ó, no aumentes mis barreiras. Então, se tu não pegar o estacionamento deles, tu não tá eliminando os obstáculos, os problemas deles. Tu estás apenas mantendo o normal e não causando mais problemas do que eles já têm no normal deles, entendeu? Então, não. Ó, identificar as vagas reservadas aos cadeirantes. Não, porque as pessoas sabem qual é a vaga. Ele já tá deixando bem claro ali no anúncio que a pessoa tá pegando a vaga dele. Então ele tá. A pessoa. Daí o anúncio, a campanha foi meio irônica, meio sarcástica, enfim, em dizer, tipo, não, quer pegar meu estacionamento, então pega a minha doença também. Sabe? Se tu é tão bambambam assim. Então, não, as vagas já estão identificadas, né? As pessoas sabem disso. Elas são malandras, é isso que elas são. Então, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Sim, né? Vamos ver a última? Estimular os cadeirantes na superação de barreiras. Não. Se tu deixar o espaço dele, é como eu disse, a vida dele vai continuar normal, não vai facilitar nada, apenas ele vai ter o estacionamento que é direito dele, que tá marcado lá, que é para deficientes físicos, tá? Então, tu não vai estimular nada, tu vai apenas causar dar mais problemas para eles, ó, não aumente as minhas barreiras, apenas mantenha a minha vida, deixa a minha vida como tá, tipo assim. Tá? Então a resposta certa é a nossa querida B, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Todo mundo sabe onde é que é o cadeirante, que é estacionamento de cadeirante e coisa. Tu só tem que respeitar, ok? Ó, separei um texto grande aqui para mostrar como existem textos grandes. Eu só não vou analisar todo ele contigo agora, porque a minha aula vai ser a mais longa do evento aqui. Mas, vamos ver, temos um texto, certo? Aí nós temos a pergunta.
O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que... Eu vou achar a resposta aqui só para te mostrar, para tu entender como que tu tem que analisar. Aliás, lembra que eu tinha comentado que eles valorizam o espanhol da América também, que não valorizam só o da Espanha, que tratam das diferenças culturais, linguísticas, etc. do espanhol? Então, esse texto tem a ver com isso. Ó, temos essa parte aqui, ó, que tal, faz não sei o que, apoiada por não sei quem, não promove a conservação da unidade, se não, né, mas sim, aqui sim, ele anula esse aqui e diz que o certo é esse próximo, que é o quê? A unificação do espanhol. E aqui ele tá falando, né, que tá do espanhol geral, acadêmico, do espanhol periférico, americano e tal. A unidade existiu sempre e com ela a variedade da língua, a riqueza suprema das nossas culturas nacionais. A unificação é como se fosse, tipo, deixar o espanhol todo igual, leva à perda das diferenças culturais que nutrem o ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra, que tem coisas diferentes, animais e plantas diferentes em cada lugar e etc. Olha essa parte, aí fala de histórias de países, de não sei o que, de diferentes países, e fala aqui, ó, o espanhol atual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais que tem as suas próprias características e nenhum vale mais que o outro. E é uma língua pluricêntrica, né? Que tem mais de um centro. Ou seja, não é só a da Espanha que importa, é todas. Eu também luto bastante por isso, ok? E aqui nós temos as alternativas, eu vou dar a certa porque temos que agilizar. Mas, então a resposta certa é aqui, ó. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Porque tá dizendo lá, nenhum vale mais ou menos que o outro. E eles todos são corretos, todos são ok, todos são tudo. Então, as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Aí tu me diz, eu preciso saber todo o espanhol para fazer essas questões? Não, eu preciso saber interpretar o texto, principalmente, e eliminar as perguntas, não ficar imaginando coisa além do que está no texto. Não tá fora, não tem nada a ver com isso do texto, já elimina, ok? E então ali eu botei a resposta certa. E vamos analisar mais dois que são menorzinhos, tá? Eu separei esse aqui que é bem comum de cair alguma tirinha, alguma coisa. E no caso essa aqui, eles usam uma palavra que na verdade é uma meio que palavra inventada, assim. E basta interpretação para tu descobrires o que ela significa. Então assim, ó. Então olha lá. Me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. É tipo, eu me revolto assim, os tipos, os caras, as pessoas que pensam que a mulher é inferior. Aí ela fala, será que mais que nada vem a mulher em tarefas domésticas? Bom, é que para isso estamos as mulheres, né? É isso que nós fazemos, tipo, né? No final das contas, uma mulher que não cozinha, que não plancha, que não lava, que não limpa, nem nada disso, é menos mulher que diablos. E aí, então, a outra diz, segundo, olha aqui puxando pra América, né? Segundo vos e não segundo tu. Segundo você, uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, mucama e demais, como é que chama, que limpa, que organiza, camareira, tipo, é pouco mulher? Um momentinho, uma coisa é o mulherês, e outra o status. Engraçadinha essa tirinha. E aí eles perguntaram assim, a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocabulário mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola, né? Mas mulheres, dá pra entender, né? Na concepção da personagem, o sentido do vocabulário mujeres remete a falta de feminilidade das mulheres
que não se dedicam às tarefas domésticas? Não, né? No caso, ela até ficou brava que a outra falou, não, peraí, né? Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, né? Então ele tá falando o teu status e também o mulherês, que é o quê? É o poder da mulher de saber fazer tudo. Tipo, podem dizer, a mulher é inferior, mas na verdade a mulher tem um mulherês, ela consegue fazer de tudo, né? Ela é foda, com todo respeito. Então, sim, pode ser essa. Vamos ver as outras. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Não, porque aí ela tá falando do mulherês, que é as coisas que, pra isso estamos as mulheres, pra fazer tal isso, aquilo outro. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Não, aí ela estaria falando do status, né? E independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Não fala disso ali, de tipo, fazer outras coisas, etc. Então, a correta é a valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, que é o que ela estava falando antes. Ela disse, peraí, uma coisa é o mulherês, que é o que ela estava falando antes ali. Nós fazemos isso, aquilo, ok? E outra coisa é o status, ok? E por último, temos uma propaganda de um tênis, tá? Uma sapatilha que, vamos ver, temos mais de um idioma nesse texto, né? Uma propaganda, tipo, né? Um anúncio. E olha só, já tem um falso cognato. Nesse caso, não vai te atrapalhar no exercício. Porém, brincar, na verdade, é pular, tá? Brinco é pulo. Então, cuidado. Rugar, que é jogar, brincar e tal, em espanhol. Então, nós estamos vendo que tem na propaganda coisas em inglês e tá falando de uma coisa que chegou no México. Ok, beleza. Então, vamos ler o enunciado. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretendem vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que a gente viu que tem ali, né? Que não é espanhola, tem intenção de. Então, a gente vê aqui, Kangaroos, que é o nome do tênis, chega ao México com desenhos atléticos, mas é muito fashion. Aí já tá usando, né? Fashion. Tem um toque vintage. Aí tu já vê que são termos em inglês, por exemplo, mas que são termos que as pessoas costumam usar normalmente, né? Fashion, vintage, com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool, e cool também a gente usa bastante, né? A maioria dos países usa pra falar de algo legal, descolado, show de bola. O mais legal desses tênis é que eles têm bolsinhos, tá vendo ali no ladinho, bolsas para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício e com uns jeans obterás um look urbano. Então temos o look, fashion, cool, vintage e jeans, só que jeans não tá em itálico como as outras palavras, porque a Espanha não gosta muito de usar termos em inglês, por exemplo, no espanhol. E eles tentam traduzir o máximo possível. Então vai dizer pantalones vaqueiro, pantalones de vaqueiro, né? Que seria o normal, ou só pantalones. Mas tem países que usam os termos em inglês mesmo no meio do espanhol, né? Então nesse caso, o jeans seria como jeans mesmo, eles usariam a palavra normalmente no idioma deles. Por isso que não tá em itálico, por ser de outro idioma, tá? Então, o uso de vários termos em outras línguas, que não é espanhola, tem intenção de quê? Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda? Pode ser, vamos ver as outras. Popularizar a prática de exercícios esportivos? Cara, não tá dizendo isso, tá dizendo... Tá fazendo propaganda do tênis, não fala que é o máximo fazer exercício, que a pessoa deve fazer exercício, nem nada do tipo. Depois, letra C. Agradar os compradores ingleses desse tênis. Poderia ser, mas não é. Por quê? Porque ele está chegando ao México, então tu vai querer vender para os mexicanos, né? Provavelmente. Então, não. Tem outra que vai fechar melhor.
incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Não é o foco, porque o foco aqui é vender o negócio. E já são termos normais que as pessoas costumam usar hoje em dia do inglês. E tem mais um detalhe ainda por cima, né? Tá falando aqui incentivar os espanhóis. E aqui é do México, né? Não é na Espanha. Então, atenção, já de cara, se eu tivesse enxergado pitocado dos espanhóis, eu já teria eliminado na hora. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Enfatizar o conhecimento de mundo. O que fala aqui pra ter a ver com conhecimento de mundo? Nada. Não tem nada a ver. Tá falando um tênis, sabe? Então a resposta certa é a nossa querida A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Que é o quê? Provavelmente sejam pessoas jovens, porque fez um tênis descolado, mas também atlético, né? E provavelmente o teu público-alvo são jovens que usam esses termos e que vai chamar atenção a propaganda para eles. Possivelmente eles vão querer comprar o tênis. Ok? Espero de verdade que tenha sido útil essa aula, essas dicas que eu dei. E muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil, que tu consigas aí, com a ajuda desse vídeo, se preparar melhor pro Enem, né? Saber como estudar, o que estudar, como ler as questões, todas aquelas coisas, e que tu tenhas uma ótima prova, uma ótima nota. Se tu gostou, claro, deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos, me segue no Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!